Oh, glórias. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, você que está em casa. Glória a Deus, né? Como eu sempre digo, né? E não é só um jargão, é com temor e tremor, né? Que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu subo no altar do Senhor, porque é do Senhor o altar. Então, a gente sobe aqui, sim, com temor a Ele, porque a palavra é dEle, né? Mas também é um privilégio falar da palavra dEle, né? Falar dEle, falar do que está aqui contido, né? Aquilo que Ele derramou nos nossos corações. E a gente já sabe, quando o pastor parece que está pensando em chamar a gente. Geralmente, quando o Senhor ele derrama algo aqui no meu coração, por esses dias, o pastor deve estar me chamando, mas foi batata. Eu ainda protelei uma semana, mas não teve como fugir muito tempo, não. Mas vamos lá, né? Abram aí em João 15. João 15, vamos falar um pouquinho sobre permanecer. Oh, glória! Essa importância de permanecer nele. Vamos falar um pouquinho aqui dessa poda. É uma palavra, acredito eu, que conhecida por todos os meus irmãos que aqui estão. Os que estão em casa também já devem ter ouvido. Mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela se renova de dia em dia. Então eu creio sim que o Senhor tem algo, uma porção para derramar, né, na minha vida e na vida dos meus amados irmãos que aqui estão e que estão em casa também a nos ouvir. João 15, do 1 ao 17, diz assim. João 15, do 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, os ramos, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Oh, glória! Amém! Que palavra linda, que palavra maravilhosa, que palavra que nos traz gozo. Olha quantas vezes ele repete: permanecer em mim, ame o próximo, ame o outro, permanecer em mim, ame o seu próximo como eu vos amei. Esse é o mandamento.
tantas vezes ele repete, o Senhor repete isso aqui, para você ver a importância de permanecer nele. E aqui, irmãos, para darmos fruto, não tem como nós darmos fruto fora da videira, né? E até volta um pouquinho atrás, porque aqui diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, acredito que é possível estarmos, né, na igreja, é possível estarmos na videira e não darmos fruto, porque a palavra diz que todo ramo estando em mim não der fruto, eu corto. E aí eu quero chamar um pouquinho a atenção dos irmãos sobre isso. Algo me chamou muita atenção na pregação da irmã Lu, e se encaixa diretamente aqui, sobre o dar fruto. Olha como ela se posicionou esse ano e disse: Senhor, esse ano eu quero fazer diferente. Esse ano eu quero te servir na tua casa. Não quero mais estar só sentando e indo embora, assim, não. Eu decido fazer algo. Eu decido frutificar na tua casa. Eu decido me posicionar, né? Para não estar aquém, né? Para não estar só vendo os outros fazendo. Irmãos, cada um de nós, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu repito isso. Cada um de nós, todos nós, que aqui estamos inseridos, estamos para frutificar. O Senhor, Ele não tem semente estéril, né? Cada um de nós temos um talento, cada um de nós temos algo para oferecer para o nosso próximo. E aí a irmã Lu viu a necessidade. Quando ela se posicionou, o Senhor revelou ali aos olhos dela uma necessidade na casa do Senhor. Opa, eu posso fazer isso. Isso dá para mim fazer. E aí, nesse pouquinho que ela começou a fazer, logo mais nós já estamos vendo a Lu aqui cantando e pregando. Olha que coisa tremenda que Deus faz. O que Deus quer de nós é só isso, é que a gente se posicione. Para quê? Porque o Senhor não tem prazer de nos cortar e nos lançar fora. O prazer do Senhor é nos ver frutificando. Para quê? Né? Para que aconteça a poda também. E aí eu quero falar um pouquinho dessa poda, né? Sim, nós precisamos estar conectados nele para frutificar. E o que é esse permanecer? É o estar, é o ficar, é o perseverar. E aí quando a poda acontece, por que a poda acontece? Quando a gente está dando fruto. Porque ele não poda aquele que não está dando fruto, ele poda aquele que está dando fruto. A palavra é bem clara. Aquele que dá fruto, eu vou lá e eu podo para que dê mais fruto ainda. E eu fiquei, Senhor, mas geralmente a poda é algo que traz dor, né? É algo que você vai cortar ali, alguns galhos, alguns ramos, algumas coisinhas, algumas folhinhas. Mas aí eu fui ler um pouquinho sobre a poda, sobre a importância de se podar. Irmãos, aqui é claro quando ele diz que o pai é o agricultor. O agricultor, irmãos, ele sabe exatamente quando a árvore ela tem que ser podada. Ele sabe exatamente o momento, a hora exata da árvore ser podada. E ele sabe o porquê que está podando aquela árvore. Ele sabe, o agricultor ele sabe, ele conhece. E às vezes a gente não entende, e aí a gente chora pelo processo da poda, porque a poda ela diminui, você sabia? Às vezes a árvore está ali frondosa, cheia de galhos, folhas verdes, aí é necessário podar. E a poda ela diminui. E aqui eu quero dar um pequeno testemunho. Eu sempre gosto de testemunhar algo, porque quando o Senhor fala comigo na palavra, Ele sempre me dá algo do meu dia a dia para eu entender a palavra. Então eu quero compartilhar esse testemunho com os irmãos, para que os irmãos entendam do mesmo jeito que eu entendi essa poda. Essa poda que acontece comigo, essa poda que acontece com vocês. Por que ela é necessária acontecer, né? Do lado da minha casa tem um sítio, um terreno, e lá tem uma mangueira grande, uma mangueira que dá uma sombra enorme. E eu amo a manga daquela mangueira porque é a espada.
É a minha manga, a qualidade de manga preferida. Para mim, não tem outra melhor. E em vários anos, a gente sempre come manga dessa mangueira lá, porque o dono comprou o terreno e sempre quando tá na época, ele vai lá e dá um baldinho para a gente, né? Só que assim que ele comprou, irmãos, ele acabou com a mangueira. Ele cortou a mangueira, ao ponto daquela mangueira ser tão grande que da minha casa eu vi aquela copa, ficou só o caule, literalmente, não tinha uma folhinha nela. Eu disse, pronto, ele matou a mangueira, ele cortou tudo, acabou. Ah, Senhor, nunca mais nós vamos comer manga dessa mangueira. E eu fiquei triste, fiquei chateada. Eu disse, meu Deus, por que esse homem fez isso? Dava tanta sombra para ele mesmo, né? Porque dava uma sombra enorme, com aquela copa grande daquela mangueira. E aí, o que foi que aconteceu? Ele cortou, literalmente, não ficou uma folhinha verde. E eu disse, Senhor, morreu. Nunca mais a gente vai comer manga daí. Mas que bom que eu pude ainda aproveitar alguns anos. Mas aí, irmãos, veio a estação seguinte. E na estação seguinte, aquela mangueira já estava tão cheia de folhas, que eu literalmente não pude imaginar que eu iria comer na estação seguinte manga daquela mangueira. Eu não podia imaginar porque ficou só o caule seco ali, aquele troncão grossão. Então, eu realmente acreditei que aquela mangueira ia ficar só ali, não ia mais nascer folhas, porque não foi podada só alguns galhos, não, foi arrancada assim. E sabe o que é interessante? Que na estação seguinte, aquela mangueira deu mais manga do que nunca eu tinha visto nas estações passadas. Nunca. Nunca comi tanta manga, mas foi tanta manga, foi uma abundância de manga, que eu disse, meu Deus do céu, como tu é bom. E aí um dia eu lendo isso aqui, meditando nisso aqui, nessa poda de Deus, o Senhor me remete àquele acontecimento. O porquê que é necessário essa poda na minha vida e na sua vida. Sabe o que eu não entendi antes? É porque antes aquela mangueira estava dando pouquinha manga, sabe? Mas o agricultor, ele conhece a planta, ele conhece o ramo, e ele sabe que é necessário podar um pouquinho mais, porque ele conhece a capacidade daquele ramo. E a palavra aqui é clara, é necessário podar. Aqueles que dão fruto, eu vou lá e podo. Para quê? Para que dê mais frutos ainda. Não é para que fique só naquele tanto de fruto. A palavra é clara. É para que dê mais fruto ainda. Ei, o agricultor, ele conhece o nosso potencial. E às vezes nós nos acomodamos naquele pouquinho de fruto que nós estamos dando. Ah, mas eu já estou fazendo isso aqui, está bom demais, vou ficar aqui mesmo. Mas aí vem o agricultor e nos coloca nessa poda, porque ele sabe que na estação seguinte, nós vamos estar dando muito mais fruto. Eu vi isso acontecer na vida da irmã Lu. Claramente aqui, tantos frutos que ela já está dando na casa do Senhor. E cada um de nós, eu vejo isso aqui claramente na vida das minhas amadas irmãs. Em janeiro, quando eu adentrei aqui, quando eu vi algumas irmãs, conheci algumas irmãs pela primeira vez, e eu até falava isso com a irmã Michele essa semana. Irmã Michele, quando eu lhe vi, o meu espírito parece que se conectou com o seu. Eu vi alguma coisa, eu disse, meu Deus, aquela jovem é tão linda, Senhor, é uma flor no teu jardim. Tu tem algo tão grande para fazer através da vida dela. Tu tem algo tão... E eu falei de frutos, eu, Senhor, tu tem frutos ali. Ela vai frutificar aqui. Eu vi ela chegando, sentando ali com o seu esposo, com as suas filhinhas. E eu disse, meu Deus, tu tem algo ali tremendo na vida da irmã Michele. E vi isso na vida de outras irmãs. E hoje eu vejo as irmãs servindo, né? Vejo elas frutificando. Irmã, isso me enche de alegria, sabe? Porque é muito bom quando a gente compartilha dessa poda e vê os irmãos dando fruto. Mas é necessário passar por essas podas. As podas, ela é necessária, ela vai machucar um pouquinho, vai. Ela dói um pouquinho, dói. Mas deixa eu lhe falar outra coisa que o Senhor derramou ao meu coração. Que para cada planta há um tipo certo de poda. Então, ele me trouxe à memória uma roseira. Uma roseira nunca vai ser podada como aquele meu vizinho podou aquela mangueira.
Não tem como. Ela é mais frágilzinha. Talvez quem tem aqui roseira vai lá e tira ali umas folhinhas que estão ali amarelinhas, já murchinhas. Vai ali com carinho e tira. Uma árvore grande não, tem que ser com a serra maior, né? Porque os troncos, os ramos são mais grossos. Então aí ele desceu outra coisa no meu coração. Ei, filha, para cada um eu tenho um tipo de poda. Eu não podo além das forças. Eu não tiro além do que eu posso tirar, além do que a árvore consegue suportar. Eu não faço isso. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, Ele é o agricultor. E Ele conhece o tipo de ramo que eu sou e o tipo de ramo que você é. Então, às vezes, a gente queremos nos questionar, sabe? Com a estação que nós estamos passando. E nós queremos nos revoltar. Mas eu quero lhe dizer hoje aqui, Ele conhece o tipo de ramo que você é. Aguente a poda. Aguente um pouquinho a poda que você está passando. Porque é necessário você passar por essa poda. Por mais que no momento você esteja se vendo acabado, como se nunca mais fosse frutificar. Por mais que no momento você esteja pensando, não, acabou para mim. Chega, o Senhor já me arrancou tudo. Ei, não é assim não. Aguenta mais um pouquinho a próxima estação, que você vai ver o que Deus vai fazer através da poda pelo que você está passando hoje. Eu vi isso na minha vida. Eu passei por essa poda no início do ano. Sabe, irmãos? E é muito bom ter essa certeza e convicção de que o nosso Pai é o agricultor. E o agricultor, ele sabe arar a terra, ele sabe podar, ele sabe que tipo de planta nós somos. Cada um de nós, ele sabe. Até onde ele pode arrancar, até onde ele pode mexer, até onde ele pode tirar. Ele sabe. E em alguns ele tira tudo mesmo. Porque ele sabe que é necessário tirar tudo. Ele sabe que é necessário realmente vir e passar a serra e deixar no tronco. Mas entenda uma coisa, ele faz isso sabendo que na próxima estação você vai estar mais frondosa do que nunca. E aqueles que lhe olhou como eu olhei aquela mangueira e disse, nunca mais eu vou comer manga daí. Tem gente que olha para nós e talvez esteja pensando isso. Nunca mais eu vou ver esse fulano dar fruto. Morreu, acabou. Mas o que ele não sabe é que você está passando pela poda. E que ele não sabe é que na próxima estação você vai estar mais frondoso do que nunca. Porque foi o Pai que lhe podou. Então, irmãos, aguente o processo. Porque Ele conhece o tipo de ramos que cada um de nós somos. E aí, por que passar por essa poda? É para isso. Para podermos frutificarmos mais. E para que frutificarmos mais? Para que quem está ao nosso redor cresça mais. Porque uma mangueira não come do próprio fruto. Come? Não. Acredito que uma roseira também não exala o cheiro da própria rosa. Os frutos, irmãos, não tem nada a ver com nós. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade. Ei, o que você está passando não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com nós. O fruto que nós estamos dando não tem nada a ver com nós. É para quê, irmão? Então, para que Deus quer que a gente dê mais frutos e mais frutos ainda? É para o reino dele ser glorificado. É para a igreja dele crescer. É para a igreja dele ser edificada. Porque é para isso que servem os frutos. Eu tenho certeza que quando chegar, nós estamos vendo a irmã Socorro aqui, louvando, frutificando. E quem é que está sendo edificado? Toda a igreja está crescendo com isso, não é? Só Deus sabe pelas podas que a irmã Socorro está passando. Só Deus sabe. Mas aí ela sabe, tem um entendimento de quê? Que na próxima estação ela vai estar dando mais frutos ainda. Então cada um de nós temos que entender isso. Aguente só mais um pouquinho. Que na próxima estação você vai estar frutificando mais e mais ainda. Para quê? Para edificarmos todo o corpo da igreja. Para você crescer. Não foi isso que a irmã Socorro falou aqui? As lutas, elas servem para quê? Para a gente crescer. Para a gente amadurecer espiritualmente.
E a poda, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com isso, de tirar de nós aquilo que não convém mais. Ei, é necessário às vezes o Senhor vir sim tirar aquilo que atrapalha, aquilo que nos paralisa, aquilo que faz ali a gente não engrenar, que impede a gente avançar. Aí é por isso que o Senhor vem. E a gente pensa que é um vendaval. A gente pensa que vai morrer. Mas não morre não. Aguente mais um pouquinho a próxima estação, irmão Daniel. Aguente só mais um pouquinho, eu não sei porquê, mas eu olhei para você e eu estou sentindo isso. Aguente só mais um pouquinho a estação, irmã Elane, porque na próxima estação vão estar frutificando muito e muito mais ainda. Eu não sei porquê, não sei qual é a estação que você está passando, mas aguente só mais um pouquinho. Porque é necessário essas podas nas nossas vidas para que a gente venha crescer espiritualmente. Para que a gente venha avançar no reino. Para que a gente venha fazer realmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Para que a gente venha sair do comodismo. Aí o Senhor vem dar uma chacoalhada para a gente se posicionar. E é por isso que é necessário essas estações. Não é toda a vida que vai acontecer a poda. Tem estação que é a poda, a outra estação vem os estrumos, a outra estação vem as folhas, aí vai crescendo as flores e aí vem os frutos. Mas é necessário a gente passar por passo a passo, sem procrastinar, sem fugir de nenhuma estação, sem fugir de nenhum processo. Porque para a gente ver, para a gente poder contemplar esses frutos, é necessário a gente suportar o processo, irmãos. E aí a palavra vai dizer, ei, permaneçam em mim. Não tem como a gente aguentar a poda sem estar nele. Não tem como. A gente não suporta, irmãos. A gente só suporta esses processos porque nós estamos nele, firmados nele, permanecendo nele, confiando nele. Porque sabemos o quê? Que ele é o agricultor. E ele sabe o que está fazendo. A gente não entende, mas ele sabe. E aí ele é claro, ei, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, porque sem mim nada vocês podem fazer. Vocês só podem frutificar se vocês estiverem em mim. Alicerçados em mim. Enraizados em mim. Fixados em mim. É só nele, irmãos, que a gente vai conseguir passar pelos processos. É só nele que a gente vai conseguir passar pela poda. É só nele. E aí ele vai continuar dizendo, permaneçam em mim, estejam em mim. E sabe o que eu acho mais lindo? Aqui no 7 ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que tremendo da importância de nós sermos ramos alicerçados nele. Estando sendo poldados nele. Porque ele é claro, ei, se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e vos será feito. E é por isso que eu sempre falo, falo isso para mim, falo isso para vocês. Quando a gente orar, irmãos, há uma importância de nós orarmos com convicção aquilo que nós estamos orando. De pedir aquilo crendo que nós já recebemos. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nós estamos alicerçados nele, fixados nele, guardando a palavra dele, ele vai nos dar um escudo aqui poderoso, uma arma poderosa. Ei, tudo aquilo que vocês, estando em mim, vocês pedirem, vocês alcançarão. Por quê? Porque é impossível, eu creio nisso, de eu estar alicerçada nele, fixada nele, guardando os mandamentos dele, eu pedir algo que vai fazer mal para mim. Entendeu? É impossível. Por quê? Porque quando a gente está alicerçado nele, o que é que ele vai trazer ao nosso coração? Algo que ele já tem para nós. Algo que ele já planejou para nós. Porque a palavra de Deus diz que é dele, tanto querer como efetuar.
Então, quando eu desejo algo aqui, se eu estou nele, já é ele colocando aqui. E aí eu me posiciono em oração, clamando por ele lá, e ele resolve aqui. É assim que acontece a oração, irmãos. Quando nós estamos alicerçados nele, é impossível pedir algo que vai de encontro. Porque ele vai nos direcionando, ele vai nos trilhando, ele vai nos encaminhando. E aí ele fala isso várias vezes aqui na sua palavra. Se vocês permanecerem em mim, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês perseverarem em mim. Ei, por quê? Porque sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim vocês morrem. Sem mim vocês não avançam. Sem mim, muito rapidamente vamos nos desviar. Sem ele, nós vamos cair. Nós vamos nos desviar. Por quê? Porque ele é a nossa bússola. É ele o nosso direcionamento. Eu me lembro quando eu me converti, eu fiz uma oração e eu disse: Espírito Santo, eu não quero dar um só passo sem que o Senhor esteja à minha frente. Porque eu li que ele era o nosso guia, que ele era o nosso consolador. E aí eu disse: Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja o meu motorista. Sabe? Na minha inocência de nova convertida, nos primeiros dias logo, quando eu me converti, eu fiz esse pedido. O Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja o meu motorista. Porque eu quero que o Senhor seja o meu guia. Porque quem é que comanda o volante do carro? É o motorista. E eu disse: Senhor, eu quero estar nessa posição de passageiro. Eu quero ser conduzida para onde o Senhor me quiser me levar. Para onde o Senhor me quiser me guiar. Que o Senhor seja o meu motorista. Não deixa nunca, Espírito Santo, eu querer tomar o volante. Porque é muito pouco provável, eu vou me desviar. Né? Eu vou sair, eu vou pender. Eu vou querer ir para um outro canto que o Senhor não tem para mim. E hoje eu lendo essa palavra mais uma vez, meditando aqui, isso veio ao meu coração enquanto eu estava orando. Senhor, muito obrigado. Porque já fazem 10 anos que eu te pedi para o Senhor ser o meu motorista. E eu sinto que o Senhor ainda está aqui no volante. Sabe? Eu sinto em cada estação, em cada poda, em cada processo, o Senhor no volante ainda da minha vida e da minha família. Então, irmãos, aguente os processos. Aguente a poda pelo qual você está passando. Porque na próxima estação, você vai estar frutificando muito, muito, muito mais ainda. Porque é a palavra que nos garante isso. Aquele que dá fruto, eu limpo, para que produza muito mais fruto. E aí ele vai dizer aqui no 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E às vezes, passar pela poda, requer isso. Requer amar aquele que, aos meus olhos, não merece amor. Que eu acho que não é melhor do que eu, né? E aí o Senhor vem nos quebrantar para que, ei, ame o seu próximo como a você mesmo. Ame o seu próximo como eu vos amei. Ame o seu próximo para que eu possa continuar em vós e vós em mim. É necessário esse amor. Como é que eu posso dar fruto sem amor? Acredito que não tem como. Não tem como eu frutificar sem eu amar o meu próximo. Porque eu entendo que o fruto que eu dou é para alimentar o meu próximo. Então, como é que eu vou alimentar o meu próximo se eu não amo ele? Como é que eu vou ser bênção na vida do meu próximo se eu não me dispor a amar o meu próximo? Se eu fecho o meu coração e ali eu digo, não vou amar esse, vou amar só aquele. Ei, não é assim que funciona. A palavra aqui é bem clara. Ame. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É simples. Às vezes eu me pego lendo a palavra, Senhor, é tão simples. O teu evangelho, ele é simples, ele é humilde, ele é claro, ele não é penoso, ele não é algo que demanda, não.
Porque se eu creio que eu estou nele, irmãos, e ele está em mim, esse amor, ele vai fluir naturalmente pela vida do meu próximo. Porque eu entendo que o Senhor, assim como ele me amou, ele amou o meu próximo. Então, assim como ele me amou, assim como eu sei do que ele me perdoou, não vai ser difícil eu perdoar o meu irmão. Por quê? Porque eu entendo que ele me perdoou. Então, uma vez que eu entendo que ele morreu na cruz pelos meus pecados, para me perdoar, que eu sei de onde ele me tirou, que ele me limpou, que ele me justificou, que ele me redimiu, por que eu não vou exercer isso, né? Tanta misericórdia que a gente alcançou do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu não vou exercer isso na vida do meu irmão? Ontem à tarde, ali conversando com a minha irmã Liliana, estávamos debatendo sobre isso. Por que na casa do Senhor existe tanta demanda de união, de unidade? Irmãos, ame o seu próximo. Por que tem tanto atrito? Parece que é uma coisa tão difícil. Ei, irmãos, é necessário às vezes a gente parar um pouquinho e entender a poda do Senhor Jesus. Às vezes o Senhor nos poda para isso. É para nos amadurecer, para que a gente venha entender que nada é sobre nós. Sabe, às vezes a gente se fecha no nosso mundo. Não, eu já estou muito bem aqui. Está tudo muito bem com a minha família, acabou. Eu estou aqui só olhando aqui. E aí, irmãos, eu passo a menosprezar ali o meu irmão. Ou se eu sei que o meu irmão está passando por alguma luta, eu já quero julgar. É porque deve estar em pecado, é por isso, por aquilo. E às vezes o Senhor vem com a podazinha dele em nós para isso. Para a gente poder sair um pouco do nosso comodismo e fazer assim a visão de águia que ele tem para nós, sabe? A visão de reino, que não tem nada a ver comigo. Que o fruto que eu dou não tem nada a ver comigo. Às vezes ele não coloca ao lado de irmãos difíceis de se conviver para isso. É para a gente poder saber lidar com as situações. É para forjar em nós um caráter de Cristo. Porque não é a mente de Cristo que nós temos? Então, se é a mente de Cristo que nós temos, se nós estamos alicerçados nele, se nós estamos enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo, então os meus ramos, ele não vai dar sombra só para mim. Os meus ramos vai ser o quê? Para dar sombra para o outro. E o ramo lá, o galinho lá que está lá em cima vai ser o quê? Para dar sombra para mim. E é assim o corpo de Cristo. É desse jeito o corpo de Cristo. E quando a gente entende isso, sabe? Quando a gente entende esse alicerce aqui, dessa videira verdadeira, desse agricultor, de ramo, cada um de nós somos um ramo. Assim, pequenininhos aqui nessa grande videira. Aí eu passo a amar o meu irmão, a entender pelos processos que ele está passando. E entenda, às vezes o meu irmão, ele já está na estação de frutificar. Às vezes ele já passou pela poda lá atrás. E ele já está aqui, ó, lá em cima, dando muitos e muitos frutos. E às vezes a gente não entende. E a gente quer questionar. Por que o irmão está assim e eu não estou? É porque você ainda está aqui embaixo. É porque ainda é necessário ser podado mais um pouquinho. É porque é necessário ainda passar pelo processo mais um pouquinho. Ou então, às vezes, nós estamos já frutificando. E temos que entender ali que o irmão está no processo ainda da poda, da dor, do processo que é doloroso, que traz choro, que traz angústia, que às vezes amarga a alma. Sabe? Às vezes amarga a alma, às vezes vem para cá tão cabisbaixo, com a alma amargurada, porque ainda não entendeu que está lá no processo da poda, ainda no início. E às vezes a gente olha e quer julgar e quer, sabe? E não é assim que Deus quer. E é por isso que o Senhor, ele frisou tanto e tanto sobre o corpo de Cristo, sobre os membros, sobre vasos de honra, vasos de justiça, vasos para desonra. Irmãos, tudo isso faz parte de um reino, de uma visão que o Senhor tem da sua igreja. E para quê? Para a gente crescermos juntos. Eu não tenho como crescer sozinho lá na minha casa. Eu cresço aqui. Por quê?
Porque é aqui que eu vejo cada um dos meus irmãos do jeitinho que Deus criou. Com seus defeitos, com as suas falhas, mas também com as suas qualidades, com os seus acertos. E é aqui que a gente cresce. É por isso que lá em Hebreus ele vai nos enfatizar: ei, não deixe de congregar. Não vou mais congregar não, porque aquela igreja é assim, 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 assim. Vou ficar só aqui em casa agora orando, buscando. Não funciona. Não funciona. É necessário estarmos congregando, sim. É necessário a gente crescer com as falhas e com os erros dos nossos irmãos, sim. Porque é nessas fases que Deus está moldando a nós também. É nessas fases que Deus está a nos moldar também. Porque é necessário passar por isso. É assim que a gente cresce espiritualmente. É assim que a gente suporta os processos das podas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É aqui, ó. É com uns e outros. Alguns a gente são mais chegados, a gente chega e fala: irmãos, estou passando por isso, por isso, por isso, a poda está ferrenha. Eu estou a ponto de desistir. Aí a irmã vai lá e encoraja. Não, aguente só mais um pouquinho. Hoje eu estou aqui, irmãos, para dizer para você e para mim: aguente só mais um pouquinho. Esse processo, essa poda. Porque já chega a outra estação. E a outra estação você vai vencer. Na outra estação você vai estar dando frutos. Na outra estação você vai estar servindo de sombra para quem já foi arrancada todas as folhas e não tem mais sombra a qual se abrigar. Na outra estação você vai estar dando muitos e muitos mais frutos. Amém, igreja? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E o que eu quero enfatizar mais uma vez é: aguente só mais um pouquinho a poda pelo qual você está passando. Já ela passa. Por mais que aos seus olhos não tenha mais jeito. Já ela passa. O Senhor, Ele derramou um hino no meu coração quando eu estava saindo. Posso louvar, pastor? Filha, me dá aí minha harpa. E esse hino da harpa cristã, ele vai falar um pouquinho desses processos, dessas etapas que cada um de nós passamos. Porque enquanto aqui nós estivermos, nós vamos estar passando por essa poda de Jesus. Como eu já disse, eu passei por uma poda muito grande, né? Do início do ano até há pouco tempo. E estou passando. E eu creio que muitas outras podas eu vou passar. Porque eu disse: Senhor, continua me podando. Porque tu é o agricultor e tu sabe até onde a gente suporta. E tu sabe quantos ramos tu ainda tem que tirar de mim. Para mim poder estar cada dia mais semelhante a ti. Porque é para isso que serve a poda, né? O hino de 578 diz assim. Eu não tenho uma voz muito bonita, não. Mas eu vou tentar louvar esse hino que ele derramou no meu coração quando eu estava saindo. E o título desse hino é Sossegai. Eita, glória. Às vezes é necessário, irmão, a gente sossegar. Porque às vezes a gente está tão inquieto. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas. Ei, que nem é necessário estarmos. Porque o agricultor, ele cuida de nós. Oh, glória a Deus. O agricultor, ele nunca vai nos desamparar. E nunca vai nos podar além do que nós podamos suportar. Então, sossegue nele. Sossegue. Esse hino diz assim, ó. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir,
Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Escute o que ele fala para você hoje. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis os céus e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Ei, crente, é tempo de sossegar. Então sossegue, porque a poda acontece exatamente como esse hino vai dizer aqui. No início da poda nós estamos como esse primeiro estrofe. Ei, mestre, o senhor não está vendo, não? A gente se revolta, irmãos. Porque é a nossa natureza humana.
E a gente vai indagar com o Senhor não está vendo não? Ei, as águas estão aqui me tragando. Eu vou morrer nesse mar. E aí vem a revolta, como a gente vê aqui nessa primeira estrofe. As ondas nos dão pavor. E aí a gente estamos aqui a sucumbir, o Senhor não está nos vendo. E aí, irmãos, vai começando o processo da poda. E aí a gente vai escutando a voz do Senhor, pedindo para a gente sossegar. E aí a gente já vai para a segunda estrofe, quando a gente está no meio do processo, no meio das podas, quando as folhas já estão começando a sair. E aí a gente já vai dizer, ei, mestre, a gente já está reconhecendo Ele. Ei, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peste, vem banir. Aí a gente já está clamando a Ele. Aí a gente já está recorrendo a Ele. Porque a gente sabe que Ele é o dono do céu e do mar. A gente sabe que é Ele que dá a ordem para se acalmar, para sossegar. Aí a gente já vai entendendo. E aí, quando chega a próxima estação, quando os frutos já vêm, a gente chega aqui nessa terceira estrofe. Ei, meu mestre, fica comigo, ó meu mestre. Ei, chegou a bonança. Em paz eis os céus e o mar. Senhor, já está tudo na calma. Eu passei, eu consegui, eu já estou dando fruto. Então que hoje você possa sossegar na poda pelo qual você está passando. E escute essa voz no seu coração dizendo, ei, sossegue. Porque eu sou o dono dos céus e do mar. E eu sou o agricultor da sua vida. E eu sei até onde você suporta a poda. Então aguente o processo, porque eu sei que na próxima estação você vai estar dando muitos e muito mais frutos. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.